Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. Ele é Rei sobre os reis e Senhor sobre os senhores. O seu reinado é para sempre. Ele reina em um trono de glória. Ele reina para sempre. Hoje nós vamos falar sobre esse reinado que não tem fim. O reinado de Cristo Jesus. Ele é Rei, meu irmão. Ele é o Todo-Poderoso. Já quero te pedir, deixa aqui o seu like. Aproveita, se tu és novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Constantemente estamos postando palavra de Deus, trazendo ensinamento bíblico para te fortalecer. Nossa conversa aqui é com revelação, mas revelação na palavra. Pois é a palavra quem fortalece, é a palavra quem renova, é a palavra quem regenera, é a palavra quem liberta. Então o nosso compromisso é com a palavra. Já quero lembrá-lo também daquele nosso compromisso para batermos a meta e chegarmos a 1000 inscritos. Nós estamos com essa meta e nós vamos conseguir para a glória de Deus. Mas eu não conseguirei sozinho, conseguirei com a sua ajuda. Chame mais um, mande este vídeo para mais uma pessoa e convida ela para se inscrever em nosso canal. E logo, logo nós bateremos essa meta. E batendo essa meta de 1000 inscritos, nós vamos retomar nossas lives Refúgio em Cristo. E vai ser uma bênção de Deus. Livro dos Salmos. Estamos meditando no livro dos Salmos esses dias. Falamos sobre o Salmo 1. Vamos agora falar sobre o Salmo 2, segundo Salmo da Bíblia, que fala do reinado do ungido de Deus. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. E você aí do outro lado diz: Amém. Graças a Deus. Salmo 2. Salmo profético. Encontra-se na categoria dos chamados salmos messiânicos, pois se refere ao Messias. Salmo 2 tem uma profecia direcionada, apontando para o Messias, o prometido, o desejado das nações. Charles Spurgeon disse que nós poderíamos chamar este Salmo 2 de o Salmo do Príncipe Messias, pois fala da vinda do Messias, e esse Messias que é aplicado a Cristo Jesus em diferentes passagens do Novo Testamento, como por exemplo, os 2 primeiros versículos do Salmo, versículo 1 e versículo 2, são uma referência que pode ser encontrada no texto de Atos dos Apóstolos. Você vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25 e o 26, é uma referência aos versículos 1 e 2 do capítulo 2 do Salmo, que é um texto que foi citado inclusive pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João, depois de terem sido libertados da prisão pelo Sinédrio. Os versículos 6 e 7 do Salmo 2 é uma referência que nós encontramos na declaração de Natanael a respeito do Messias, de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 49 está escrito: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. No versículo 7, Davi proclama o decreto do Senhor. Mas que decreto seria esse? O que afirma ser Jesus, o único
Filho de Deus, ou o Filho unigênito, como está em Hebreus capítulo 1. Você lê capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 ao 5, tem essa referência a Jesus como o Filho de Deus. Jesus era descendente direto do rei Davi, e a sua descendência certamente colocaria ele na linha de sucessão do trono. Jesus, todavia, não era somente rei, mas também o Messias, cujo reino jamais terá fim. Está escrito Lucas 1,33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Todos os reinos deste mundo são efêmeros, são passageiros. Tem um prazo de validade. Todos os reinos e impérios, por mais forte que se levantaram, porém não existiram para sempre, não existirão. Somente o trono de Cristo, somente o reino de Cristo é sempre eterno, é para sempre. O seu reino que não é deste mundo, Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. E para fazer parte desse reino, os súditos precisam nascer de novo. Para entrar nesse reino, tem que passar por João capítulo 3. Nascer de novo para ver, para contemplar o reino, para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de novo, tem que ser regenerado. No Antigo Testamento foram vários os profetas que falaram a respeito da vinda de um grande líder. Um líder que seria enviado ao mundo na plenitude dos tempos, como está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. E ele viria para libertar as nações, para libertar os povos. Libertar de quê? Da escravidão do pecado. Esse grande líder seria maior que Moisés, o legislador, como está lá em Deuteronômio capítulo 18. Ele seria maior que o próprio Davi, autor do Salmo 2. Isaías também profetizou a respeito desse líder, afirmando que o seu governo seria justo, repleto de sabedoria. Ele é o príncipe da paz, como está lá em Isaías capítulo 9. O profeta messiânico Isaías ainda profetizou que esse rei seria uma liderança que iria servir, que iria ser fiel, como está lá em Isaías 42. Esse líder e servo lidaria com o pecado de Israel. O grande líder, o Messias, revelaria luz e salvação a todas as nações. E nós vemos isso no Novo Testamento, quando o próprio Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o seu reino é para sempre. Esse reino que já está entre nós, esse reino que também chegará entre nós, porque esse reino completará, virá na sua plenitude, se encaixará na sua plenitude, quando então ele voltar. Ele já está entre nós, o seu reino já é real entre nós, mas a plenitude desse reino também ainda se concretizará quando ele então voltar. No seu regresso, na sua volta, que terá duas fases. Primeira fase, arrebatamento da igreja. Segunda fase é o estopim da sua volta, do seu regresso, quando ele colocará os seus pés sobre os montes da oliveira e então destruirá o falso profeta, o anticristo, as nações que se levantaram contra o seu povo, contra o bichinho de Jacó, contra os seus princípios, e então Deus estabelecerá o seu reino milenar. O reino de Deus, um reino de paz, um reino de sabedoria, um reino de luz, um reino que não tem fim. Então eu quero te dizer, meu irmão, ele é rei. Ele tem um reino
e nós fazemos parte desse reino, e reino tem soberania, e reino tem rei, e reino tem súditos, mas reino também tem terreno, e o nosso terreno não é terreno aqui na terra, o nosso terreno é no céu. O céu é a nossa morada, o céu é o nosso lugar. Esse reino é espiritual. Você pode dizer amém aí do outro lado, você pode dizer com orgulho no coração, mas não orgulho no sentido pejorativo, no orgulho de satisfação: eu faço parte desse reino, do reino de Deus. Aprove a esse rei nos libertar e fazer servos seus. Vale a pena servir esse rei. Ele é recompensador, galardoador, ele é poderoso. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, que o Rei dos Reis, possa continuar abençoando o seu povo para a glória do seu nome.